1º de julho de 1999. O anúncio chocou o Brasil. A Companhia Antártica Paulista, um império de 114 anos, estava sendo engolida pelo seu maior rival. O que começou como uma promessa de criar um gigante global, logo se tornou uma sentença de morte silenciosa para dezenas de fábricas históricas. No seu auge, a Antártica não era apenas uma cervejaria. Era o coração industrial do país. Com milhares de funcionários, produzia milhões de litros de cerveja e o icônico Guaraná, que definiu o sabor de uma nação. A fumaça de suas chaminés no bairro da Muca, em São Paulo, era o símbolo de um Brasil que construía a si mesmo. O barulho das garrafas batendo nas esteiras era a trilha sonora do progresso. Hoje esse coração parou de bater. Os portões de ferro estão trancados e consumidos pela ferrugem. As esteiras, outrora ensurdecedoras, agora apodrecem em galpões escuros e abandonados, onde famílias inteiras garantiam seu sustento e o de suas futuras gerações. Restam apenas ervas daninhas, pichações e o vento frio da desindustrialização. Como um império tão colossal, dono da bebida mais amada do país, simplesmente apaga sua própria história de tijolos e suor. Não foi uma falência comum, não foi falta de consumidores nas prateleiras. Uma série de manobras financeiras implacáveis, acordos de bastidores e a obsessão cega por lucros corporativos transformaram um patrimônio nacional em pó. São Paulo, Brasil, 1885 a 2000. A ascensão e a ruína da maior fábrica de bebidas do país revelam o preço trágico que se paga quando o mercado financeiro decide engolir a alma de uma indústria. São Paulo, 1885. Muito antes dos letreiros luminosos e dos comerciais de televisão que definiriam a cultura pop brasileira, o cheiro que dominava o berço do Império da Antártica não era o de malte ou lúpulo. Era o cheiro cru e metálico de um abatedouro de suínos, misturado com o frio cortante de uma fábrica de gelo. Naquela época, o Brasil era um país movido a café. O grão verde era a moeda não oficial, a espinha dorsal de uma economia agrária que olhava para a Europa em busca de inspiração, mas mantinha os pés firmemente plantados nas plantações. Foi nesse cenário improvável, no bairro da Água Branca, que dois homens, o alemão Louis Bucher e o brasileiro Joaquim Salles, iniciaram um negócio que parecia destinado ao esquecimento: vender gelo e carne de porco para uma província que mal começava a se urbanizar. A Companhia Frigorífica Paulista era uma estrutura modesta, operando nos limites da tecnologia da época. As máquinas a vapor suspiravam pesadamente, produzindo barras de gelo essenciais para a conservação de alimentos numa era anterior à refrigeração doméstica. No entanto, o destino de uma nação raramente é forjado na previsibilidade. O final do século XIX trouxe uma onda maciça de imigrantes europeus para os portos brasileiros. Italianos, alemães e espanhóis desembarcavam aos milhares, fugindo da pobreza do velho mundo e trazendo consigo não apenas força de trabalho, mas também suas saudades, seus costumes e, fundamentalmente, a sua sede. A cerveja, até então um artigo de luxo importado e frequentemente estragado pelas longas viagens oceânicas, era o gosto de casa que essa nova classe trabalhadora desejava desesperadamente. Bucher, um mestre cervejeiro de formação, percebeu uma oportunidade que mudaria o curso da história industrial do país. O maquinário usado para resfriar a carne e produzir gelo era, em sua essência, perfeitamente adaptável para o controle de temperatura exigido na fermentação da cerveja. A dissonância era poética. Das cinzas de um matadouro de porcos, nasceria a bebida que uniria um país. Em 1888, a decisão foi tomada. O abatedouro foi desativado. As engrenagens foram recalibradas. O cheiro de carne deu lugar ao aroma doce e fermentado dos cereais. No ano seguinte, em 1889, nascia oficialmente a Companhia Antártica Paulista. O nome, inspirado no continente gelado, era uma promessa de frescor em um país tropical implacável. Mas a transição estava longe de ser fácil. Produzir cerveja em larga escala no Brasil exigia uma logística quase insana. O lúpulo e a cevada precisavam ser importados, enfrentando meses de viagem. As garrafas de vidro eram raras.
o que levou a Antártica a construir, anos mais tarde, suas próprias vidrarias para não depender de terceiros. A empresa não estava apenas fabricando uma bebida, estava construindo, tijolo por tijolo, a infraestrutura de uma indústria que ainda não existia. Nos primeiros anos da década de 1890, a fábrica em São Paulo começou a ganhar os contornos de uma verdadeira fortaleza industrial. As chaminés de tijolos vermelhos subiam aos céus, lançando fumaça constante. Operários com os rostos sujos de fuligem e suor trabalhavam em turnos extenuantes ao redor de caldeiras ferventes. O som das charretes carregadas de barris de madeira ecoava pelas ruas de paralelepípedos, distribuindo a cerveja antártica pelas tabernas da cidade em crescimento. A aposta era arriscada. A cerveja ainda era vista com desconfiança pelas elites rurais, acostumadas ao vinho importado, enquanto o maquinário caro exigia um fluxo de caixa que uma empresa recém-nascida lutava para manter. Havia uma tensão constante no ar, o medo de que o capital acabasse antes que o hábito de beber cerveja se enraizasse na cultura local. Contudo, a qualidade do produto e a crescente urbanização jogavam a favor da Antártica. Ao virar o século, a fábrica original já não dava conta da demanda. A empresa começou a comprar terrenos adjacentes, transformando quarteirões inteiros do bairro da Muca em uma verdadeira cidade-fábrica. Operários começaram a construir suas vidas ao redor dos muros da cervejaria. Os apitos de troca de turno ditavam o ritmo das famílias. O que havia começado como um modesto negócio de gelo e carne, agora respirava como um leão jovem, testando sua força. A Antártica havia provado que era possível criar uma indústria de bebidas nacional, mas sobreviver no nascente capitalismo brasileiro exigia mais do que apenas uma boa cerveja. Exigia uma identidade, exigia algo que não pudesse ser copiado. Enquanto os fornos queimavam carvão e as esteiras começavam a ganhar velocidade, nos laboratórios internos da empresa, um grupo de químicos e botânicos estava prestes a extrair os segredos de uma pequena fruta vermelha da bacia amazônica. O que eles descobririam ali não apenas garantiria o futuro da fábrica, mas engarrafaria o próprio espírito do Brasil. O ano é 1921. O mundo tentava se curar das cicatrizes da Primeira Guerra Mundial, e o Brasil, em seu ritmo febril de modernização, começava a buscar uma identidade que fosse além de uma ex-colônia agrícola. A Companhia Antártica Paulista já havia provado que os brasileiros podiam produzir cerveja de qualidade, mas a cerveja, em sua essência, ainda era uma herança europeia. Para dominar de fato o mercado e o coração de um país de dimensões continentais, a empresa precisava de algo singular, algo que não pudesse ser replicado na Alemanha ou na Inglaterra. A resposta não estava nos campos de cevada do sul, mas nas profundezas da floresta amazônica. Longe do barulho das máquinas a vapor e da fuligem de São Paulo, os pesquisadores da empresa haviam se voltado para o guaraná, um pequeno fruto vermelho assemelhando-se a um olho humano, cultivado há séculos pelos povos indígenas Sateré-Maué. A lenda dizia que a planta era um presente dos deuses, dotada de energia vital. Para a diretoria da Antártica, no entanto, era a chave para um monopólio sem precedentes. O médico e botânico Pedro Batista de Andrade conseguiu o que parecia impossível: isolar o extrato do guaraná e eliminar seu amargor natural e a astringência, transformando-o em um xarope base. Quando misturado à água gaseificada nas caldeiras da Muca, o líquido ganhava uma cor âmbar brilhante, um aroma doce inconfundível e uma efervescência que refrescava os dias sufocantes dos trópicos. Nascia assim o Guaraná Antártica. O impacto do lançamento foi imediato e avassalador. O Guaraná não era apenas um novo refrigerante nas prateleiras, era engarrafar o próprio espírito brasileiro. As campanhas publicitárias da época não vendiam apenas uma bebida doce. Elas vendiam um símbolo de orgulho nacional, o champanhe brasileiro. O sabor único transcendeu as divisões de classe. Estava presente nos almoços de domingo das famílias operárias na periferia de São Paulo e nas festas da alta sociedade no Rio de Janeiro. Com o sucesso estrondoso do Guaraná, a Antártica deixou de ser apenas uma cervejaria bem-sucedida para se transformar em um verdadeiro Leviatã industrial. A demanda era tão brutal
que as instalações originais em São Paulo, mesmo em constante expansão, já não eram suficientes. A década de 1930 e as subsequentes testemunharam uma marcha implacável da marca pelo território nacional. A estratégia da diretoria era clara e agressiva. Se o Brasil é continental, a fábrica também deve ser. Em uma era onde as estradas brasileiras eram poeirentas, precárias e muitas vezes intransitáveis durante a época de chuvas, transportar garrafas de vidro cheias de líquido por milhares de quilômetros era um pesadelo logístico e um ralo de dinheiro. A solução? Construir fábricas locais em cada região estratégica do país. De norte a sul, complexos industriais gigantescos, com o icônico pinguim estampado nas fachadas, começaram a brotar na paisagem urbana de grandes capitais e no interior. Ribeirão Preto, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília. A Antártica não apenas construía galpões, ela fundava autênticas cidadelas industriais. O impacto socioeconômico dessas novas fábricas foi sísmico. Ao chegar a uma nova cidade, a empresa alterava a geografia urbana. Bairros inteiros nasciam ao redor dos muros das fábricas para abrigar a força de trabalho. O modelo de gestão da época, altamente paternalista, transformava a empresa no centro gravitacional da vida de seus funcionários. A Antártica construía postos de saúde, financiava creches, erguia clubes recreativos onde os operários se reuniam nos finais de semana, e até mesmo cooperativas de alimentos. Trabalhar na Antártica não era apenas ter um emprego, era pertencer a uma casta protegida, ter um passaporte para a estabilidade de toda uma vida. Gerações da mesma família orgulhavam-se de bater o ponto sob o letreiro luminoso da fábrica. No entanto, nos bastidores desse império em expansão desenfreada, começavam a se formar as fundações de sua própria vulnerabilidade. A Antártica estava vendendo mais do que refrigerante. Estava vendendo e sustentando o orgulho brasileiro. Mas ao fazer isso, ela se tornou uma máquina colossal e pesada. As engrenagens desse Leviatã exigiam uma quantidade monumental de capital apenas para continuar girando. A burocracia interna crescia na mesma proporção que os quilômetros quadrados de suas fábricas. As decisões estratégicas, tomadas por uma diretoria envelhecida, fechada em escritórios forrados de madeira nobre em São Paulo, demoravam a chegar às linhas de produção no Nordeste ou no Sul. A empresa operava com uma mentalidade de abundância quase feudal. Onde havia lucro fácil com vendas massivas, a ineficiência operacional era facilmente tolerada. Desperdícios nas linhas de envase, excesso de funcionários administrativos e equipamentos que rodavam abaixo da capacidade ideal eram mascarados pelos números astronômicos do faturamento geral. A Antártica, no auge de sua glória, acreditava ser intocável. Eles eram donos do paladar da nação. Possuíam exércitos de trabalhadores leais, uma rede logística incomparável e o produto não alcoólico mais lucrativo do Hemisfério Sul. Mas na biologia e nos negócios, o que é muito grande e muito lento acaba se tornando o alvo mais fácil quando o ecossistema muda. O gigante estava no topo do mundo, mas o peso de sua própria armadura começava a esmagar suas articulações. O palco estava montado para a guerra mais cara e exaustiva da história corporativa do Brasil. Nas décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu uma explosão de otimismo. O país se urbanizava a um ritmo frenético, estradas rasgavam o interior, e a televisão começava a entrar nos lares, unificando a cultura de massas. Nesse cenário de euforia nacional, a Companhia Antártica Paulista não era mais apenas uma indústria de bebidas. Ela havia se elevado à categoria de instituição nacional. O complexo da Moca, em São Paulo, atingiu proporções faraônicas. A fumaça ininterrupta de suas chaminés era o incenso do milagre econômico brasileiro. Milhares de trabalhadores entravam e saíam pelos portões de ferro em 3 turnos contínuos. O som das garrafas de vidro se chocando nas esteiras mecânicas formava uma sinfonia metálica que não silenciava nem aos domingos. O ar ao redor da fábrica era denso, carregando o cheiro adocicado e fermentado do malte cozido e do xarope de guaraná. O perfume de uma máquina de fazer dinheiro que parecia imparável.
Os caminhões amarelos e azuis da frota da Antártica tornaram-se parte intrínseca da paisagem viária do país. Eles cortavam rodovias recém-asfaltadas e estradas de terra castigadas, garantindo que nenhum boteco, por mais remoto que fosse, ficasse sem o emblemático pinguim na geladeira. O faturamento estava na casa dos bilhões. A marca patrocinava os maiores times de futebol, dominava os comerciais nos horários nobres da TV e moldava as festividades do carnaval. Para o cidadão comum, a empresa projetava uma aura de invencibilidade. Contudo, a grandeza corporativa raramente existe no vácuo. Para cada império há um nêmesis, e o da Antártica se chamava Companhia Cervejaria Brahma. O que se desenrolou a partir de meados do século XX foi uma das rivalidades comerciais mais ferozes e caras já registradas na América Latina. Não era uma simples disputa por pontos percentuais no mercado. Era uma guerra de trincheiras, rua por rua, bar por bar. O Brasil, com seu clima tropical e população sedenta, era o tabuleiro perfeito para um conflito monumental. Os vendedores da Antártica, conhecidos por sua lealdade fanática e orgulho corporativo, viajavam como soldados em uma missão sagrada. A tática era agressiva e financeiramente exaustiva. Pintar as fachadas dos estabelecimentos com as cores da marca, doar mesas, cadeiras, copos e geladeiras, tudo em troca da cobiçada exclusividade nas vendas. Se a Brahma comprava a lealdade de um bar na esquina, a Antártica comprava o do outro lado da rua no dia seguinte, oferecendo o dobro de vantagens. Era um leilão interminável financiado por rios de cerveja. No auge dessa Guerra dos 100 anos, as fábricas precisavam operar muito além de sua capacidade planejada. A ordem da diretoria era clara. O mercado não podia ficar sem produto. O inimigo não podia ganhar 1 milímetro de espaço. A produção atingiu volumes astronômicos, inundando o país com hectolitros de bebida. A vitória era medida em participação de mercado, um número frio estampado nas capas de revistas de negócios, celebrado com brindes nos escritórios acarpetados da alta gestão em São Paulo. O gigante marchava a passos largos, com os olhos fixos na coroa de líder absoluto, cego para o terreno traiçoeiro que se formava sob seus pés. Porém, por trás das luzes brilhantes dos letreiros de neon e das campanhas publicitárias milionárias, as fundações do império começavam a ranger de forma assustadora. A vitória a qualquer custo na Guerra das Cervejas cobrava um preço invisível e silencioso nos balanços financeiros da companhia. A Antártica estava se tornando vítima de sua própria vastidão. O modelo logístico e produtivo que garantiu a expansão nacional nas décadas anteriores agora se revelava um monstro insaciável. A empresa mantinha dezenas de fábricas espalhadas por quase todos os estados brasileiros, enquanto a concorrente começava a centralizar a produção em megacomplexos mais eficientes. A Antártica mantinha operações descentralizadas que, aos poucos, tornavam-se âncoras financeiras. Muitas dessas instalações históricas operavam com maquinário envelhecido, exigindo manutenção constante e um contingente humano muito maior do que a tecnologia da época já permitia. O dinheiro que deveria ser investido em modernização tecnológica e eficiência industrial era incessantemente drenado para financiar a máquina de marketing e a guerra das ruas contra a Brahma. Havia um choque cultural profundo e invisível corroendo as entranhas da empresa. A diretoria da Antártica operava como uma aristocracia antiga. Eram homens de cabelos brancos, herdeiros de uma tradição secular, que geriam a empresa como uma grande família. As decisões eram morosas, baseadas na intuição e no peso da tradição, refratárias à adoção de práticas modernas de gestão que começavam a dominar o mundo corporativo global. Havia uma recusa quase romântica em olhar para a frieza brutal das planilhas de eficiência. Se uma fábrica regional desse prejuízo, o lucro monumental gerado pelo Guaraná e pelas praças de São Paulo e Rio de Janeiro cobria o buraco. A ineficiência operacional era escondida debaixo do tapete do faturamento bruto. No chão de fábrica, a situação era um paradoxo. O modelo paternalista mantinha uma força de trabalho extremamente leal. A empresa sustentava uma folha de pagamento inchada, oferecendo benefícios, clubes, moradia e assistência que amarravam o trabalhador à marca por toda a vida.
Era um pacto social nobre, mas financeiramente insustentável em um mercado que estava prestes a se tornar brutalmente competitivo. Os operários, embalados pelo apito regular da fábrica e pela promessa de estabilidade, não imaginavam que a terra tremia sob o asfalto da muca. O Leviatã estava ofegante. As engrenagens enferrujadas continuavam girando à base de muito esforço, mas a ineficiência administrativa sangrava os cofres em ritmo acelerado. A estrutura monumental, construída ao longo de quase um século com suor, tijolo e gelo, não estava apenas envelhecendo. Estava sendo consumida por dentro pela fúria de sua própria guerra e pela recusa em se adaptar. O século XX estava chegando ao fim, e o oceano econômico brasileiro estava prestes a se agitar de uma maneira que nenhuma diretoria antiga poderia prever. O gigante estava de pé, ostentando sua armadura reluzente, mas seus joelhos já começavam a ceder. O calendário virou para a década de 1990, e com ele, uma tempestade perfeita começou a se formar no horizonte da economia brasileira. Durante décadas, a Companhia Antártica Paulista havia operado sob um céu relativamente limpo, protegida por um mercado nacional fechado às importações e sustentada por uma lealdade inabalável dos consumidores. Mas os ventos da globalização estavam prestes a atingir os portões de ferro da fábrica Namuca com a força de um furacão. O primeiro grande tremor veio com a mudança radical na política econômica do país. A abertura comercial promovida no início da década rasgou as barreiras protecionistas que mantinham a indústria nacional em uma bolha confortável. De repente, o Brasil foi inundado por marcas globais, produtos importados e, mais perigosamente, por um novo padrão de eficiência capitalista. O mercado brasileiro, antes um clube restrito, onde Antártica e Brahma ditavam as regras, transformou-se em uma arena global implacável. Enquanto corporações multinacionais desembarcavam no país trazendo tecnologias de ponta e modelos de gestão enxutos, a Antártica olhava para o próprio umbigo e via um gigante obeso e lento. O sistema de produção descentralizado, outrora o maior trunfo para conquistar o território nacional, revelava-se agora um pesadelo logístico e financeiro. Manter dezenas de fábricas antigas operando simultaneamente exigia um custo de manutenção astronômico. As engrenagens começavam a mostrar a idade. Na sede histórica de São Paulo e nas dezenas de filiais pelo interior, caldeiras da metade do século consumiam energia de forma ineficiente. As linhas de envase, operadas por exércitos de trabalhadores, eram lentas se comparadas às novas linhas automatizadas que começavam a se tornar o padrão da indústria mundial. O maquinário envelhecido sofria com quebras constantes, gerando paradas na produção que custavam milhões em uma era onde cada centavo contava. A situação era mascarada, no entanto, por um fenômeno puramente brasileiro: a hiperinflação. Durante os anos 80 e início dos 90, o dinheiro perdia valor do dia para a noite. As grandes empresas brasileiras, incluindo a Antártica, aprenderam a lucrar não apenas vendendo produtos, mas operando no mercado financeiro. A chamada ciranda financeira permitia que o dinheiro recebido das vendas fosse aplicado a juros exorbitantes antes de pagar fornecedores. Esse lucro puramente contábil servia como uma cortina de fumaça espessa, escondendo o fato de que, na sua atividade principal, fazer e vender bebida, a Antártica estava perdendo eficiência de forma alarmante. Mas em 1994, a cortina de fumaça se dissipou. O Plano Real estabilizou a moeda brasileira e acabou com o dragão da hiperinflação. Foi um alívio para a população, mas um choque de realidade brutal para as corporações não preparadas. Sem os lucros mágicos do overnight financeiro, a verdadeira saúde operacional da empresa ficou exposta a nu. E o diagnóstico era assustador. O custo de produção da Antártica era perigosamente alto. Sua estrutura administrativa era pesada e burocrática. E a margem de lucro real era mínima frente ao volume monumental que produziam. O mercado não perdoa fraquezas, e os concorrentes sentiram o cheiro de sangue na água. A cerveja Kaiser, impulsionada pela poderosa rede de distribuição da Coca-Cola no Brasil, começou a devorar enormes fatias do mercado da Antártica, especialmente no estado de São Paulo, o antigo feudo intocável da marca.
A Kaiser era ágil, não carregava o peso de fábricas centenárias, terceirizava a distribuição e investia pesado em marketing moderno. Enquanto isso, nos corredores forrados de madeira nobre da diretoria da Antártica, o clima era de perplexidade. A gestão, ainda fortemente ligada à Fundação Antônio e Helena Zerrenner, acionista majoritária com propósitos assistenciais, lutava para entender o novo mundo. Eles responderam à crise com a única estratégia que conheciam: tentar empurrar mais produto para o mercado com campanhas publicitárias desesperadas e descontos que sangravam ainda mais o caixa da empresa. No chão das fábricas, a tensão era palpável. O ritmo de trabalho continuava frenético, mas o clima de segurança e abundância das décadas anteriores havia evaporado. Os trabalhadores mais antigos, acostumados ao modelo paternalista, começaram a notar as mudanças. Benefícios antes garantidos começaram a ser sutilmente reduzidos. As fofocas de corredores e os murmúrios nos vestiários falavam de metas impossíveis, de executivos preocupados e de um declínio invisível nas vendas. A Antártica ainda era um leviatã. O Guaraná continuava sendo uma potência de vendas que mantinha a empresa respirando. As chaminés da Muca ainda cuspiam fumaça. Mas o império já não governava as próprias terras. Eles estavam sendo empurrados para as cordas, presos em uma estrutura física gigantesca e engessada, perdendo participação de mercado mês após mês. O coração industrial do Brasil estava sofrendo de arritmia profunda. A empresa precisava desesperadamente de uma salvação, de um milagre financeiro ou de uma modernização brutal para sobreviver ao novo milênio. O que eles não sabiam é que a solução que bateria às suas portas não viria na forma de salvação, mas sim de um predador implacável, vestindo ternos bem cortados e armado com planilhas de Excel. O terreno estava preparado para a negociação mais dolorosa da história corporativa do país. Enquanto a diretoria da Antártica tentava estancar a sangria financeira e a perda de mercado com as mesmas velhas táticas, inundando as ruas com vendedores, distribuindo geladeiras e pagando fortunas em publicidade, o inimigo passava por uma metamorfose que mudaria para sempre a história do capitalismo brasileiro. O ano de 1989 marcou o início do fim, não por um erro fatal nas caldeiras da Muca, mas por uma revolução silenciosa nos escritórios da Brahma, no Rio de Janeiro. Naquele ano decisivo, o Banco Garantia, liderado pelo implacável trio de investidores Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, comprou a cervejaria Brahma. A mudança foi tectônica. Eles não eram mestres cervejeiros. Não tinham um apego romântico ao líquido dourado, ao cheiro do lúpulo ou à tradição de séculos que a velha guarda valorizava. Eles eram financistas puros, treinados no ambiente de extrema pressão do mercado de capitais, armados com planilhas de Excel, calculadoras financeiras e uma fome insaciável por eficiência absoluta e lucros exponenciais. A partir daquele momento, as regras da Guerra dos 100 Anos mudaram radicalmente. O que antes era uma disputa quase cavalheiresca entre duas instituições industriais tradicionais transformou-se em um massacre assimétrico. A nova gestão da Brahma implementou o que ficaria conhecido como a cultura do choque de capitalismo implacável. Eles rasgaram os velhos manuais de gestão. Executivos passaram a trabalhar em enormes espaços abertos e integrados, despindo-se dos ternos sob medida para vestir calças jeans e camisas de botão. Implementaram o famigerado orçamento base zero, onde o passado não importava. Cada centavo gasto no novo ano precisava ser rigorosamente justificado, e cada meta precisava ser agressivamente superada. Eles cortaram as gorduras corporativas, os excessos hierárquicos e as ineficiências com a precisão de um cirurgião e a frieza de um carrasco. Do outro lado do campo de batalha, a Companhia Antártica Paulista parecia perigosamente congelada no tempo. A gestão continuava nas mãos de conselheiros envelhecidos, profundamente ligados à Fundação Antônio e Helena Zerrenner, instituição de caráter filantrópico e assistencialista que detinha o controle acionário da companhia. Eram homens de cabelos prateados, de conduta honrada que enxergavam a empresa como um patrimônio cultural e familiar intocável. Eles mantinham a cultura paternalista,
A estrutura burocrática monumental e a rede de dezenas de fábricas ineficientes operando pela honra e pela presença de mercado, ignorando os sangramentos no balanço contábil. A dissonância corporativa era fatal. Era como colocar um exército de cavalaria pesada e lenta do século XIX, adornado com plumas e medalhas, para enfrentar uma frota de drones modernos, rápidos e letais. Durante a década de 1990, a diferença de performance tornou-se impossível de ignorar. Enquanto a Brahma automatizava seus processos, fechava unidades ociosas e aumentava vertiginosamente suas margens de lucro livre, a Antártica queimava desesperadamente seu caixa para tentar manter uma liderança artificial. A águia azul e o pinguim amarelo estavam sendo esmagados pela própria gravidade. O orgulhoso Leviatã perdia fôlego e os financistas do Banco Garantia sentiram o cheiro de sangue na água. No final da década de 1990, o diagnóstico era de insuficiência múltipla de órgãos. O faturamento gigantesco gerado pelo Guaraná e pelo volume de cerveja já não era suficiente para cobrir os rombos operacionais monumentais das fábricas envelhecidas. As dívidas acumulavam-se, as ações despencavam e a Brahma abria uma distância tecnológica e financeira quase inalcançável. O gigante estava finalmente encurralado contra a parede de sua própria história. Foi nesse cenário de desespero corporativo silencioso que ocorreu o impensável. Longe do barulho das máquinas de invase e da fumaça das chaminés da Muca, em salas de reunião secretas e blindadas localizadas nos edifícios comerciais mais caros de São Paulo, os líderes seniores da Antártica sentaram-se à mesa com seus arqui-inimigos. A aristocracia da cerveja, que havia jurado combater e destruir a Brahma até o último centavo durante quase um século, agora precisava implorar por um acordo de trégua para não declarar insolvência. As negociações aconteceram nas sombras, longe dos olhos dos jornalistas e principalmente de seus funcionários. Foram reuniões densas, marcadas por um choque cultural profundo e por uma humilhação velada para os homens de tradição da Antártica. Os financistas do Garantia sabiam que tinham todas as cartas na mesa. Eles não estavam minimamente interessados em uma fusão de iguais, onde ambas as culturas seriam preservadas. Eles queriam comprar o mercado brasileiro inteiro de uma só vez, eliminar definitivamente o único rival que ainda lhes causava algum incômodo logístico e pavimentar o caminho para a dominação global inquestionável. Para a opinião pública e para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, do governo brasileiro, a narrativa meticulosamente construída pelas agências de relações públicas seria a da criação de um campeão nacional verde e amarelo. Uma mega empresa blindada, capaz de defender o mercado interno e competir globalmente contra as multinacionais estrangeiras. Mas nos corredores frios e acarpetados do poder financeiro, a verdade não tinha verniz patriótico. A Antártica estava sendo cirurgicamente engolida viva. O contraste mais trágico e doloroso dessa época não estava nas planilhas de fusões ou nos relatórios de auditoria, mas na ignorância absoluta e inocente daqueles que construíam a empresa com as próprias mãos a cada nascer do sol. Enquanto diretores assinavam os memorandos que redefiniriam para sempre o mapa industrial da América Latina, a vida seguia sua rotina alucinante e barulhenta nas dezenas de fábricas da Antártica pelo país. Em São Paulo, o apito clássico soava pontualmente. Milhares de trabalhadores entravam pelos portões de ferro batido, vestindo seus uniformes, compartilhando piadas, planejando o churrasco de domingo e pagando as mensalidades do clube da empresa. Eles continuavam operando as velhas caldeiras ferventes, empilhando caixas pesadas e calibrando as esteiras de vidro com a mesma devoção quase religiosa que aprenderam com seus pais e avós. Nenhum deles imaginava que seus destinos já haviam sido selados a portas fechadas. Não faziam ideia de que os executivos de planilhas, que agora desenhavam o novo organograma, não viam rostos, histórias de famílias ou uma cultura centenária naquelas fábricas antigas. Viam apenas redundâncias operacionais e ativos depreciados que precisavam ser sumariamente eliminados para engordar os dividendos. O acordo com o diabo estava assinado. A Antártica cedera sua autonomia e sua alma em troca da sobrevivência financeira dos papéis.
O palco estava cruelmente armado para a reestruturação corporativa mais tétrica que a classe operária brasileira já vira. O dia 1º de julho de 1999 amanheceu como uma quinta-feira fria e típica de inverno em São Paulo. Mas antes mesmo que as sirenes das fábricas anunciassem a primeira troca de turno, a história econômica do Brasil já havia sido irrevogavelmente reescrita. Os noticiários matutinos e os jornais impressos interromperam o fluxo normal da vida nacional para anunciar o que parecia ser uma manchete de um universo paralelo, uma absoluta impossibilidade lógica para qualquer brasileiro que cresceu assistindo à guerra visceral dos comerciais de televisão. A Companhia Antártica Paulista e a Companhia Cervejaria Brahma não eram mais inimigas mortais. Elas estavam depondo armas para se fundir e criar um colosso sem precedentes. A Companhia de Bebidas das Américas, a Ambev. O choque nacional foi paralisante. Nas ruas, nos botecos de esquina, nas padarias e nas mesas de jantar, a notícia foi recebida com uma mistura de incredulidade, espanto e desorientação. Era como se, da noite para o dia, a rivalidade comercial mais intrínseca do país tivesse sido apagada com uma simples assinatura. As duas marcas que dividiam famílias, acirravam disputas e coloriam os verões de estados inteiros, agora iriam operar sob o mesmo teto. Diante das câmeras e dos microfones ávidos da imprensa, a narrativa oficial foi meticulosamente orquestrada pelas melhores agências de relações públicas que o dinheiro podia comprar. Os executivos, vestidos com ternos impecáveis e ostentando sorrisos ensaiados de confiança, venderam ao público e ao governo brasileiro o grande sonho patriótico. A criação da Ambev foi justificada como uma manobra defensiva e heróica. Se o Brasil não criasse sua própria megacorporação, argumentavam eles, o mercado nacional de bebidas seria fatalmente engolido pelas multinacionais predatórias estrangeiras. Eles falavam com orgulho sobre a construção de um campeão nacional, uma bandeira verde e amarela fincada no implacável e competitivo tabuleiro do mercado global. Mas, por trás do verniz patriótico e dos discursos nacionalistas inflamados que dominavam as manchetes, a anatomia daquele acordo revelava uma verdade muito mais amarga e assimétrica. Não se tratava de forma alguma de uma fusão entre iguais. O mercado financeiro e os analistas mais atentos compreenderam imediatamente o que os trabalhadores no chão de fábrica ainda demorariam meses para aceitar. A Antártica não estava se fundindo. Ela estava, na prática, capitulando. O trio de investidores do antigo Banco Garantia, que havia revolucionado a Brahma com seu modelo de capitalismo de choque e meritocracia selvagem, estava agora segurando firmemente o leme desse novo e monstruoso navio. A velha guarda da Antártica, com sua gestão paternalista, suas tradições seculares e sua lentidão burocrática, havia assinado sua própria certidão de óbito corporativa no momento em que sentou à mesa de negociações. De repente, de forma fria e burocrática, a Companhia Antártica Paulista, uma instituição de 114 anos que havia moldado a geografia urbana, patrocinado a cultura e sustentado 5 gerações de trabalhadores brasileiros, deixou de existir como uma entidade corporativa autônoma. Seu CNPJ foi absorvido na engrenagem financeira. Sua cultura centenária foi obliterada. O nome Antártica, que antes representava imponentes impérios industriais de tijolo e aço espalhados pelo mapa, foi metodicamente reduzido a apenas um logotipo. Tornou-se um simples adesivo de papel colado em garrafas de vidro que, muito em breve, passariam a ser produzidas e gerenciadas pelas regras implacáveis de outra pessoa. Nos dias e semanas que se seguiram ao anúncio histórico, os diretores da recém-formada Ambev foram a público com promessas tranquilizadoras direcionadas às dezenas de milhares de funcionários espalhados pelo país. Garantiram solenemente que a união traria expansão, que a sobreposição de funções seria mínima e que os empregos operacionais seriam rigidamente resguardados. Afinal, argumentavam, a nova empresa passaria a dominar mais de 70% do mercado nacional de cervejas.
A narrativa interna era de que havia espaço para todos. Foi uma promessa trágica e vazia, proferida estritamente para acalmar os ânimos dos sindicatos raivosos e suavizar a aprovação regulatória no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Nos bastidores acarpetados da nova sede administrativa, a palavra de ordem absoluta não era expansão, mas sim sinergia. E no vocabulário clínico, esterilizado e cruel do mercado de capitais, sinergia é apenas um eufemismo polido e corporativo para demissões em massa e fechamento impiedoso de infraestruturas ineficientes. Na mítica e gigantesca fábrica da Moca, em São Paulo, e em dezenas de outras unidades regionais históricas, a incerteza pairou no ar espessa como uma névoa tóxica. O apito da fábrica ainda soava no horário exato. As velhas caldeiras ainda queimavam carvão ininterruptamente. O cheiro agridoce de malte fermentado e guaraná ainda perfumava a vizinhança. Os trabalhadores continuavam batendo seus pontos com a mesma dedicação cega de sempre. Eles olhavam para a imensidão da fábrica ao seu redor, para as grossas paredes de tijolos vermelhos que pareciam resistir a tudo, acreditando genuinamente que seu tamanho monumental os protegeria de qualquer mal. Como poderiam simplesmente fechar um lugar colossal que produzia milhões de litros por dia? Mas os engenheiros de produção e os financistas da Ambev, debruçados sobre suas brilhantes planilhas de Excel em escritórios com ar-condicionado no Rio de Janeiro e em São Paulo, não viam paredes históricas de tijolos ou lealdade operária. Eles viam um sistema descentralizado caótico, caldeiras obsoletas devorando energia e uma folha de pagamento dramaticamente inflada que corroía as margens de lucro esperadas pelos acionistas internacionais. A matemática a ser aplicada era cirúrgica, exata e desprovida de qualquer traço de empatia. Eles não precisavam de dezenas de fábricas antiquadas operando em cada estado. O modelo de negócio agora exigia superfábricas modernas, centralizadas e totalmente automatizadas, capazes de dobrar a produção operando com um terço do contingente humano. A tensão tornou-se insuportável no chão de fábrica. Os gerentes originais da Antártica, figuras conhecidas e respeitadas por décadas, começaram a ser silenciosamente demitidos ou forçados a uma aposentadoria precoce. Em seu lugar, surgiram jovens executivos da antiga Brahma, vestindo roupas informais, que caminhavam pelos corredores estreitos das velhas fábricas, empunhando pranchetas, cronometrando os processos milimetricamente e documentando cada segundo de ineficiência. O choque cultural não foi um diálogo, foi um atropelamento. A cultura original da Antártica, firmada no pertencimento e na tradição quase familiar, foi brutalmente esmagada pela doutrina de metas impossíveis, corte extremo de gastos e resultados trimestrais inflexíveis. O império que havia resistido incólume a guerras mundiais, hiperinflações assombrosas e trocas de governo, estava agora sendo desmontado peça por peça a partir de dentro. O chão de fábrica estava a um passo de descobrir que, na nova e gélida era do capitalismo financeiro do século XXI, histórias, tradições e suor humano não tinham valor contábil. Eles eram apenas números à espera de serem apagados. Os primeiros meses após a formação da Ambev foram marcados por uma calmaria tensa, quase sufocante, nas velhas fábricas da Antártica. A diretoria recém-empossada, agora amplamente dominada pela agressiva cultura financeira herdada do Banco Garantia e da Brahma, operava sob um mantra inegociável: eficiência absoluta. Para o mercado financeiro, a fusão havia sido um golpe de mestre, inflando o valor das ações a níveis estratosféricos. Mas para materializar os lucros bilionários prometidos aos acionistas em Nova York e São Paulo, era preciso extrair o que os executivos chamavam clinicamente de sinergias. Na prática, isso significava uma caçada implacável por redundâncias. Não demorou para que os engenheiros de produção e auditores da Ambev desembarcassem no lendário complexo da Muca, o coração histórico da Antártica. Eles não caminhavam pelo chão de fábrica,
com o olhar reverente de quem contempla um século de história industrial. Eles caminhavam com pranchetas, cronômetros e calculadoras. Cada etapa do processo produtivo foi dissecada. Cada caldeira a vapor, cada esteira de engarrafamento, cada empilhadeira foi medida contra os novos e brutais padrões de produtividade. O veredito técnico foi rápido e impiedoso. A fábrica da Muca, com seus tijolos vermelhos expostos, sua arquitetura do início do século XX e seus milhares de funcionários, era um dinossauro incompatível com o novo milênio. O maquinário era engessado, o custo de manutenção da estrutura colossal era proibitivo, e a logística de escoar caminhões pesados por um bairro que havia sido engolido pelo adensamento urbano de São Paulo era um pesadelo logístico. A estratégia da Ambev não deixava espaço para nostalgia. O plano diretor exigia a desativação progressiva do modelo descentralizado de dezenas de fábricas regionais antigas. A produção seria brutalmente concentrada em poucas e gigantescas superfábricas, complexos industriais erguidos do zero no interior do país, equipados com automação de ponta, onde robôs substituiriam o suor humano e as isenções fiscais engordariam as margens de lucro. Para os trabalhadores da Antártica, o choque foi paralisante. A cultura paternalista que havia definido suas vidas, de repente, evaporou. Os clubes recreativos foram fechados ou vendidos. Os benefícios históricos foram sumariamente cortados. O sentimento de pertencimento a uma grande família foi substituído pela paranoia fria das planilhas de corte de custos. Homens e mulheres que haviam dedicado 30, 40 anos de suas vidas à empresa começaram a receber cartas de demissão em levas semanais. O gigante não estava apenas sendo reestruturado, ele estava sendo metodicamente desmembrado. O golpe de misericórdia para o complexo da Muca e para inúmeras outras unidades regionais espalhadas pelo Brasil não veio com uma explosão, mas com um silêncio agonizante. A direção da Ambev iniciou o desligamento gradual das máquinas. Linhas de produção inteiras, que antes operavam 24 horas por dia, foram subitamente interrompidas. A fumaça que coroava as imponentes chaminés e que por décadas serviu como bússola visual para o bairro, começou a rarear até desaparecer por completo. O dia final de operação na velha Muca está gravado na memória de quem o testemunhou como um funeral em vida. Não houve discursos de agradecimento da alta gestão, nem placas comemorativas. Houve apenas a ordem fria, repassada pelos supervisores de turno, para que o último lote de xarope de Guaraná fosse envasado e as caldeiras fossem definitivamente apagadas. Quando o tradicional apito da fábrica soou pela última vez, não foi para anunciar o fim de um expediente comum. Foi o toque de recolher de uma era. Nos vestiários apertados, o clima era de luto absoluto. Operários corpulentos, com os rostos e as mãos marcados por décadas de graxa e trabalho pesado, choravam abertamente enquanto esvaziavam seus armários de metal. Eles não estavam apenas perdendo um emprego, estavam perdendo a sua identidade, o seu ponto de ancoragem no mundo. Do lado de fora, diante dos imensos portões de ferro batido que ostentavam a outrora invencível logomarca da Antártica, as cenas eram de partir o coração. Famílias inteiras, esposas e filhos, aguardavam os trabalhadores na calçada. Colegas de uma vida inteira abraçavam-se desesperados, cientes de que a comunidade que os unia acabara de ser implodida. O pacto social silencioso, que prometia lealdade e estabilidade em troca de suor e dedicação, havia sido rasgado por executivos de terno que eles sequer conheciam. À medida que os portões foram trancados com pesados cadeados, uma quietude fúnebre desceu sobre os 100 mil metros quadrados do complexo. As esteiras pararam de bater. Os caminhões desapareceram. O cheiro doce e fermentado que definia o ar de São Paulo dissipou-se, levado pelo vento frio da desindustrialização. A Ambev continuou sua marcha triunfal, batendo recordes de lucratividade, comprando concorrentes internacionais e consolidando-se como a maior cervejaria do planeta. Mas o preço desse império global foi pago com o silenciamento das máquinas e o esvaziamento das almas daqueles que haviam construído a fundação.
As fábricas da Antártica morreram não por falta de consumidores, mas porque, no altar do capitalismo financeiro moderno, a história e o ser humano são sempre os primeiros a serem sacrificados. O silêncio que se instalou sobre a fábrica da Muca, em São Paulo, e sobre dezenas de outras instalações da Antártica espalhadas pelo Brasil, não foi apenas a ausência de ruído mecânico. Foi o início de um lento, cruel e melancólico processo de apagamento urbano. Aqueles colossos arquitetônicos, antes símbolos pulsantes do progresso industrial e do orgulho nacional, transformaram-se quase da noite para o dia em gigantescos esqueletos de tijolo e aço, abandonados à própria sorte no coração das cidades que eles mesmos ajudaram a erguer. Com os portões pesados definitivamente trancados e a vigilância drasticamente reduzida, o tempo e a natureza começaram a reivindicar seu espaço. Nas antigas linhas de engarrafamento, onde o ruído ensurdecedor do vidro batendo nas esteiras ditava o ritmo frenético de milhares de vidas, o mato começou a crescer sem cerimônia por entre as rachaduras no concreto. A ferrugem passou a devorar os enormes tanques de fermentação de cobre e as tubulações expostas, equipamentos outrora polidos com orgulho quase militar pelos mestres cervejeiros. As imponentes chaminés, antes coroadas de fumaça cinzenta, o verdadeiro incenso do capitalismo industrial do século XX, agora serviam apenas como poleiros solitários para as aves urbanas. Tornaram-se monumentos mudos, lápides de uma era produtiva extinta. O impacto nas comunidades vizinhas foi devastador, imediato e implacável. Bairros inteiros que gravitavam em torno da economia da Antártica e que tinham a fábrica como seu sol particular, entraram em colapso. O pequeno comércio, os botecos onde os operários gastavam seus adiantamentos nas tardes de sexta-feira, as padarias que alimentavam os cansativos turnos da madrugada e as pensões que abrigavam trabalhadores temporários, todos sentiram o golpe no caixa quase simultaneamente. Famílias inteiras foram forçadas a se mudar para as periferias em busca de novas e escassas oportunidades, desfazendo laços sociais e redes de solidariedade construídas ao longo de gerações. O fechamento das unidades não eliminou apenas contra-cheques, arrancou de forma violenta a alma de bairros que se definiam pela convivência comunitária ao redor da fábrica. Havia também o custo humano invisível, uma tragédia silenciosa que nenhuma planilha de reestruturação do antigo Banco Garantia poderia calcular ou estava disposta a absorver. Os veteranos demitidos, muitos deles homens na faixa dos 40 e 50 anos, enfrentaram um mercado de trabalho cruel que já não valorizava suas habilidades manuais e analógicas. Para a grande maioria, a identidade pessoal estava tão intrinsecamente ligada ao crachá azul e amarelo da Antártica que a demissão representou uma perda de propósito insuperável, um esvaziamento existencial. Histórias de depressão aguda, alcoolismo e desestruturação familiar multiplicaram-se nas sombras dos bairros operários. Uma epidemia silenciosa e ignorada, ofuscada pelo brilho colorido e festivo dos novos comerciais de televisão da Ambev. Ironicamente, enquanto a paisagem industrial e social brasileira, ao redor das antigas fábricas, decaía em ruínas, a nova gigante de bebidas prosperava em níveis nunca antes vistos na história corporativa do país. Sob o comando implacável, frio e ultra-eficiente de seus novos donos, a Ambev consolidava um monopólio avassalador no Brasil e iniciava uma voraz expansão internacional. O modelo de negócios era uma máquina impecável, devorando cervejarias na América do Sul e, eventualmente, fundindo-se com a belga Interbrew e a americana Anheuser-Busch para criar um império global inquestionável. Os lucros trimestrais eram astronômicos. Os acionistas em Wall Street aplaudiam de pé e enriqueciam com o milagre da eficiência brasileira. Contudo, a prosperidade bilionária da nova corporação exacerbou o abismo moral entre o sucesso financeiro abstrato e o legado histórico concreto. A Ambev tornou-se uma das empresas mais valiosas do mundo, mas, para a velha guarda operária, o preço pago havia sido irreparável. O que restava da gloriosa e orgulhosa Companhia Antártica Paulista era, agora, apenas uma propriedade intelectual, uma marca comercial,
um logotipo de pinguim estampado em latas de alumínio produzidas em moderníssimas e assépticas superfábricas, automatizadas no interior, ambientes controlados por robôs completamente desprovidos de história, de suor humano ou de raízes comunitárias profundas. Anos e depois décadas se passaram. Os esqueletos das fábricas monumentais continuaram de pé, resistindo ao tempo como fantasmas urbanos teimosos, imensos vazios encravados nas metrópoles. Em São Paulo, o destino da gigantesca área na Avenida Presidente Wilson tornou-se alvo de infinitas disputas imobiliárias, especulação voraz e embates burocráticos sobre tombamento histórico. Aqueles grossos muros de tijolos ainda guardavam o eco de milhões de horas de trabalho, a memória física de uma nação que um dia acreditou cegamente na promessa da industrialização. Mas no impiedoso jogo da consolidação capitalista do século XXI, a memória não tem valor de mercado. O passado é apenas um ativo depreciado, um estorvo geográfico esperando para ser demolido, limpo e finalmente apagado para sempre. Hoje, quando um consumidor brasileiro abre uma lata de cerveja azul com o icônico logotipo dos pinguins e a estrela dourada, ele está consumindo muito mais do que uma bebida gelada. Ele está segurando nas mãos o fantasma de um império extinto. A marca Antártica sobreviveu nas prateleiras dos supermercados, nos patrocínios milionários do Carnaval Carioca e nas campanhas publicitárias festivas. No entanto, a alma da empresa, a estrutura colossal e humana que forjou essa identidade ao longo de mais de um século, foi completamente erradicada. A Antártica moderna é um holograma corporativo, uma embalagem oca desprovida de sua história arquitetônica e de sua força de trabalho original. O contraste entre o destino da velha guarda e o triunfo dos novos donos não poderia ser mais absoluto ou vertiginoso. O trio de ferro do antigo Banco Garantia, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, não parou com a criação da Ambev. Usando a base de mercado incontestável conquistada no Brasil com a assimilação da Antártica, eles lançaram-se em uma campanha de expansão global implacável e sem precedentes. Aplicando a mesma cartilha de corte de custos extremos, demissões em massa de gestões antigas e foco obsessivo em eficiência financeira, eles adquiriram a belga Interbrew e, mais tarde, orquestraram a compra multibilionária da gigante americana Anheuser-Busch, fabricante da Budweiser. Nascia assim a AB InBev, a maior e mais poderosa cervejaria da história da humanidade, controlando quase um terço de toda a cerveja consumida no planeta. Os financistas brasileiros tornaram-se alguns dos homens mais ricos do mundo, reverenciados em Wall Street e em Harvard como gênios indomáveis da gestão moderna. O modelo Ambev de choque de gestão tornou-se o padrão ouro de Harvard, ensinado a executivos do mundo inteiro. Mas ao olhar para trás, para as ruínas da Muca e para os milhares de trabalhadores que foram deixados à margem desse milagre econômico, uma questão incômoda e sombria paira sobre o legado dessa vitória financeira. A trajetória da Companhia Antártica Paulista não é apenas a crônica de uma empresa que faliu por má administração, é o microcosmo perfeito da transformação brutal do próprio capitalismo global na virada do século XX para o século XXI. Foi a transição definitiva e violenta do capitalismo industrial, onde o valor era medido em capacidade de produção, tamanho de maquinário, empregos gerados e infraestrutura física, para o capitalismo financeiro, onde o valor existe em planilhas virtuais, lucros trimestrais, dividendos para acionistas e redução máxima de ativos físicos. A Antártica, com seu modelo paternalista, sua fundação Antônio e Helena Zerrener, que provia hospitais e escolas para os funcionários, e seu orgulho de ser uma grande família era incompatível com a nova ordem mundial. Na guerra entre o operário e o acionista venceu por aniquilação total. O desaparecimento da Antártica, como entidade produtiva autônoma, encerrou uma era de ouro da industrialização brasileira. Foi o fim do tempo em que as grandes fábricas eram o coração pulsante das cidades, onde o apito da caldeira marcava o ritmo da vida urbana,
e onde um homem com ensino básico podia sustentar sua família inteira trabalhando 3 décadas na mesma linha de montagem. O choque de eficiência trouxe preços mais baixos, cadeias logísticas otimizadas e um colosso corporativo de alcance global, mas cobrou um preço social incalculável. As antigas instalações físicas, os verdadeiros monumentos de tijolo e aço, erguidos ao longo de 114 anos de história suada, continuam espalhadas pelo Brasil como cicatrizes urbanas que se recusam a curar. Elas são os monumentos silenciosos de uma guerra invisível que a classe trabalhadora perdeu antes mesmo de saber que estava lutando. Enquanto a cerveja continua a fluir livremente pelos bares do país, engarrafada por máquinas impecáveis e silenciosas sob o comando distante de algoritmos de produtividade, os ecos das velhas caldeiras da Muca e as memórias dos homens que construíram o império original descansam esquecidos, afogados para sempre no fundo de um copo de vidro. A saga da Companhia Antártica Paulista não é apenas um obituário corporativo isolado, é um espelho implacável de como o nosso mundo se transformou irreversivelmente. Durante décadas, fomos ensinados a acreditar que a grandeza física, a tradição e o suor compartilhado garantiam a imortalidade. A Antártica, com seus imensos muros de tijolos vermelhos e suas caldeiras monumentais, parecia absolutamente inabalável. Ela não apenas produzia bebidas, ela construiu bairros inteiros, garantiu o sustento de incontáveis famílias e entrelaçou-se de forma indelével com a própria alma cultural do Brasil. Mas a virada do milênio trouxe uma lição amarga. Na nova economia global, o capital não tem pátria, não sente saudade e, acima de tudo, não reverencia a história. Hoje, o amigável logotipo dos pinguins sobrevive nas prateleiras dos supermercados, funcionando como um eco fantasmagórico de um passado glorioso. Mas a essência orgânica que lhe dava vida evaporou. A transição e absorção da Antártica pelas engrenagens da Ambev simboliza o triunfo definitivo do financista de Wall Street sobre o operário do chão de fábrica. O pacto social silencioso, onde a lealdade de uma vida inteira e o trabalho árduo eram recompensados com estabilidade e pertencimento, foi friamente rasgado. Em seu lugar, instaurou-se uma busca gélida e quase algorítmica pela eficiência absoluta. As linhas de montagem vibrantes, antes repletas de rostos, sotaques e esperanças, foram metodicamente substituídas por robôs em superfábricas e planilhas de dividendos intocáveis. Quando passamos diante das carcaças enferrujadas dessas antigas fábricas que ainda assombram as metrópoles brasileiras, não devemos ver apenas concreto degradado ou ruínas imobiliárias à espera de demolição. Devemos enxergar o memorial de uma era inteira. A história da Antártica nos obriga a confrontar uma verdade muito desconfortável sobre a natureza do progresso. Até que ponto a busca ininterrupta pelo lucro trilionário justifica o apagamento da nossa identidade comunitária? Na máquina perfeita do capitalismo financeiro moderno, há espaço para o ser humano, ou somos todos, no final das contas, apenas ativos contábeis esperando o momento inevitável de sermos liquidados? Qual é a sua opinião sobre essa transformação brutal do nosso mercado e da nossa sociedade? Você, seus pais ou avós têm alguma história ou lembrança ligada à velha Antártica ou a outras gigantes industriais que simplesmente desapareceram do mapa? Deixe seu comentário abaixo, pois a sua história ajuda a manter essa memória viva. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos continuar desenterrando juntos os segredos, as ascensões e as quedas dos maiores impérios que moldaram o nosso mundo. Até o próximo documentário.